Ora, sejam bem-vindos então ao canal de Geopolítica, Geoeconomia e, portanto, não se esqueçam de subscrever o canal, professor Jorge Jesus. Vamos no episódio 4. E o episódio que nós hoje vamos refletir tem a ver com será que os BRICS poderão ser um dos gatilhos para a grande crise que se aproxima. Eu quero chamar a atenção que a globalização sempre teve um cenário mais ou menos previsível. Esse cenário foi previsível com os americanos a ditarem as regras. Isto foi mais ou menos até 2017, 2018. As coisas radicalmente foram mudando e hoje nós sabemos que a China é claramente, é eminentemente a futura potência global. E, portanto, há muito jogo nos bastidores. Nós vamos depois dedicar um tema à inteligência artificial, eu já tinha falado. Só que houve aqui uma ação muito inteligente dos Estados Unidos, mas que foi estragada. Primeiro vamos ver a ação inteligente que houve, que é substituir a China como motor de desenvolvimento do mundo. Isso foi feito. Isso estava a ser feito, aliás. E estava a ser feito exatamente por um país que é tão populoso como a China, aliás, até já ultrapassou a China em termos de população, pouco, mas já ultrapassou, o que significa ter um mercado interno tão grande como o da China, mas com várias vantagens. Primeiro, não é uma ditadura, portanto, é uma democracia, e depois, em termos de mão de obra, também tem mão de obra altamente qualificada e muita nas tecnologias. Estamos a falar de quem? Estamos a falar da Índia. E, portanto, isto era 2 em 1. Um. Tínhamos os ocidentais, sobretudo os americanos, tinham um mercado com um potencial gigante para alimentar o consumismo, não é? Substituindo a China. E porquê que é 2 em 1? Mas, em simultâneo, sendo a China substituída pela Índia, o que é que nós iríamos assistir? A um enfraquecimento significativo da própria China e sabendo que esse enfraquecimento poderá, então, resultar numa implosão da China. E porquê uma implosão da China? Isso foi tentado pelo Ocidente com Tiananmen, não resultou. Porquê? Porque a China tem um conjunto de etnias muito diversificadas e que se odeiam umas às outras. Nós não podemos esquecer que há uma parte ocidental, continental, a parte ocidental da China, que uma parte significativa é muçulmana, mas outras não o são, mas, claro, não podem exercer essa religião. E a verdade é esta, é que a China, enquanto houver desenvolvimento, crescimento, as coisas vão funcionando, mas num dia de pobreza, num dia em que as coisas, o desemprego, etc., etc., estes problemas poderão vir ao de cima. E, portanto, seria fantástico. Mas o que é que acontece? Acontece que, com as tarifas, as coisas vieram a complicar significativamente. Porquê? Porque não é aqui este slide que eu vos quero mostrar, vou-vos mostrar aqui, primeiro, um outro slide extremamente interessante, que tem a ver com este, para mostrar que a Índia, até por causa desta estratégia, a Índia passou a haver uma deslocalização de investimento, portanto, muito para a Índia, e a Índia, de facto, tem apresentado crescimentos gigantescos nos últimos meses. Acontece que, com as tarifas de Trump, a própria Índia tem uma quebra das suas exportações quase de 40%. Eu não sei se, entretanto, tenho esse, ainda não tenho. A Índia tem uma quebra de quase 40%, portanto, começa a ficar numa situação complicada, porque as empresas correm o risco de fechar, havendo encerramento de empresas e fábricas, indústria, temos desemprego, e desemprego significa instabilidade social. E é neste momento, e mais uma vez os chineses pensam muitos anos à frente, estenderam a mão à China, a Índia vira as costas a esta estratégia americana e aproxima-se da China. Portanto, se é verdade que a economia de Trump, as tarifas de Trump, em muitos casos foi inteligente, perspicaz, nomeadamente para reativar a industrialização da economia americana, neste caso foi um tiro
Foi quase um tiro suicida. E porquê? Porque com esta atitude das tarifas, os indianos acabaram por ter uma reaproximação da China. Vocês sabem que eles não são grandes amigos, mas quando toca à sobrevivência do país, aliás, eles têm ali um conflito, tem sempre uma grande tensão na zona de Caxemira, mas neste caso concreto isso fica para segundo plano e há aqui claramente então uma reaproximação entre a China e a Índia. De tal modo que nós até temos tido aqui o quê? O fortalecimento dos BRIC. Portanto, Índia e China prometem então uma parceria em busca de fortalecer os tais laços comerciais, portanto, por causa das tarifas. E isto, para mim, foi um erro colossal, portanto, cometido pelos Estados Unidos. Mas temos aqui ainda um outro problema. Um outro problema que coloca quer os americanos, quer nós próprios, a Europa, numa situação de enorme dificuldade. E porquê de enorme dificuldade? É que há uma acusação, inclusive, por parte dos Estados Unidos, que a China manipula o mercado dos minerais. E estamos a falar, evidentemente, daqueles minerais, sobretudo associados às terras raras, portanto, um conjunto de minerais que são determinantes para baterias, veículos elétricos, equipamento militar. Não há equipamento militar que não necessite destes minerais. E, portanto, no fundo, toda a tecnologia eletrónica avançada do século XX. E, portanto, há essa acusação da própria China em relação a isso, da própria China não, dos americanos, que vão acusar claramente que é o relatório da Câmara dos Representantes que acusam a China, portanto, de interferir nos mercados minerais. Porquê? Porque a China, a verdade é que a China tem um poder estrutural sobre os minerais à escala mundial. Isto significa que eles são donos da cadeia produtiva global. E, portanto, tendo em conta que o nosso presente e o nosso futuro andam à volta também disto, é trágico para a Europa, é trágico sobretudo também para os Estados Unidos, porque estão a perder a batalha dos recursos estratégicos, recursos esses que vão definir claramente o futuro energético e tecnológico do nosso mundo. Em relação à Europa, eu nem sequer falo, porque em relação à Europa, o que nós temos... reparem que quando eu falo da decadência política em Portugal, deixa-me só aqui ajeitar mais um bocado, a decadência política em Portugal, esta decadência política é em toda a Europa, porque de há muitos anos para cá, as pessoas que chegam ao topo da hierarquia a nível da União Europeia e dos vários países é um conjunto de fantoches dos donos do mundo, no fundo, aquelas pessoas que controlam o mundo ocidental, que estão na sombra. Isto já não é teoria da conspiração, todos nós sabemos deste fenómeno, e, portanto, é esta gente, portanto, não são os mais competentes, não são os mais patrióticos, pelo contrário. Portanto, são aqueles que têm um determinado preço, que se vendem aos interesses das grandes corporações e, portanto, anda tudo à volta disso. E isto, evidentemente, portanto, a Europa está completamente aniquilada e os Estados Unidos vai pelo mesmo caminho. E mais, evidentemente que isto vai ter consequências, não é? Porque daí, voltando ao início da nossa reflexão de hoje, será que os BRICS serão um dos gatilhos também para esta crise? Porque a verdade é que eles, inclusive, vocês todos sabem o que é o SWIFT, houve outro erro infantil dos americanos quando utilizaram o SWIFT como uma arma e, portanto, isto obrigou que os outros países começassem a procurar alternativa. E essa alternativa já existe, do ponto de vista tecnológico, já está em andamento, foi criada pela própria China, para ser uma alternativa ao SWIFT. E, portanto, meus caros, as coisas estão a mudar muito rapidamente e por isso nós temos mais um sinal até esta tensão China também com o Japão, que poderemos depois também dedicar um episódio exclusivo sobre isso. Não sei se, aqui muito sinceramente, não sei se está a ter aqui uma influência, se é uma das influências, mas outro sinal de crise
iminente é exatamente em relação aos títulos japoneses. Aliás, permitam-me que eu vou aqui rapidamente encontrar um slide, vou procurar aqui um slide exatamente com os títulos do Japão. Ora, aqui está. Reparem, 2025, o recorde. Quando é que vocês têm... Eu estou aqui com o cursor. Reparem quando é que vocês têm uma venda gigantesca de milhões de títulos da dívida japonesa. Portanto, há aqui um recorde tremendo. Estão a ver aqui 2025. Nem em 2008, na crise de 2008, atingiu este volume de vendas num só ano. Portanto, vocês estão a ver aqui 2008, onde está aqui o meu cursor, não é? Depois temos as .com, estão aqui. Temos Covid, aqui, estão a ver? Olhem aqui. E agora o outro sinal. Portanto, se nós anteriormente, este título de vendas dos títulos japoneses aconteceram exatamente nos períodos que estão hoje já documentados como de facto as grandes crises que surgiram, meus caros, este é um sinal incontornável. Portanto, tomem atenção a este sinal incontornável e, aliás, terminamos aqui, para não ficar demasiado extenso a apresentação, a reflexão de hoje. E não se esqueçam então de colocar um gosto, de partilhar, de subscrever o nosso canal, para que também possamos ter aqui coisas até mais sofisticadas do ponto de vista tecnológico. Um bem-aja a todos e até breve.